Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Praticando a Fé no Lar. Se é a sua primeira vez aqui conosco, eu quero desde já desafiá-lo a acompanhar o material que nós estamos construindo com essa temática, Praticando a Fé no Lar. Aqui nesse canal você vai encontrar uma playlist com todos os episódios gravados. Hoje nós vamos para o nosso 6º episódio. Tenho certeza que o Senhor vai te ensinar, através da palavra, passos práticos para que você viva a fé dentro da sua casa. Nós estamos falando a respeito disso. Entendemos que nesse tempo o Senhor está desafiando o nosso coração para vivermos a fé cristã dentro de casa. Viver o impacto da fé que acontece na nossa vida na igreja é importante, viver no nosso trabalho é importante, na sociedade também é importante. Mas uma das vontades de Deus é que essa fé que veio e mudou a nossa vida, ela seja vivida dentro da nossa casa. Sem sombra de dúvidas, a nossa família é o nosso maior desafio, o nosso campo missionário. É muito fácil, às vezes, ser cristão dentro da igreja. O desafio é nós nos tornarmos um verdadeiro cristão dentro da nossa casa. Mas nós temos, irmãos, que encarar todos os desafios, por mais difíceis que eles sejam, e viver a fé dentro da nossa casa. Essa é a vontade de Deus. Por isso, nós estamos durante esse tempo estudando maneiras práticas, palavras simples, objetivas, onde você vai entender como você pode viver a fé dentro da sua casa. Hoje nós vamos falar, olhando para o exemplo de Jesus, de algo muito especial, que se vivido dentro de casa é uma maneira eficaz de nós praticarmos a fé cristã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 20. Nós leremos do versículo 25 até o versículo de número 28. Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao versículo de número 28. Enquanto você vai aí se preparando para ouvir a palavra, eu quero lhe fazer aqui um desafio de compartilhar essa palavra com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus contatos. Faça com que esta mensagem possa alcançar outros corações. Isso contribuirá para que a palavra de Deus seja pregada e que outras vidas recebam um toque especial de Deus em seus corações. Vamos lá? Você acompanha comigo então, por favor? A palavra diz assim a partir do versículo 25. Então Jesus reuniu os discípulos e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O versículo 28 diz isto: Pois nem mesmo o Filho do Homem. Essa é uma referência que Mateus faz sobre Jesus, porque nem mesmo Jesus, o Filho de Deus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. Bom, hoje nós vamos falar que praticar a fé no lar é uma oportunidade de nós colocarmos esse exemplo de Jesus em prática. Como que eu posso viver a fé dentro da minha casa, pastor? Você pode viver a fé dentro da sua casa servindo. Nós vamos falar aqui, observando o exemplo de Jesus, que nós somos chamados para servir uns aos outros. A vida cristã tem esse aspecto. E um dos lugares onde nós devemos servir é dentro da nossa casa. O contexto aqui de Mateus é muito interessante. A mãe de 2 discípulos de Jesus vai até Jesus e faz um pedido inusitado. Essa mãe chega para Jesus e diz assim: Olha, Senhor Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino, permita que os meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, e que assim possam governar com o Senhor. Os outros discípulos, quando ficaram sabendo desse pedido, ficaram indignados. Indignados não com a atitude da mãe, mas talvez com a ousadia e também uma maneira de expressar que esse talvez era o desejo de todos eles. Talvez a mãe saiu na frente aqui fazendo esse pedido para Jesus. E Jesus vai responder essa mãe, vai orientar essa mãe. Agora, isso gerou um mal-estar entre os discípulos. Então, Jesus reúne esses discípulos, traz para perto e vai ensinar algo importantíssimo a respeito do reino de Deus. Jesus diz isso: olha,
Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir o mundo. E vocês devem seguir o meu exemplo. O importante na vida não é ser servido, embora isso possa ser legal, isso possa trazer um prazer, isso possa gerar, quem sabe, um bem-estar para todos nós. Mas o desafio é que nós também coloquemos a nossa vida à nossa disposição para servir. Esse é o exemplo do nosso Mestre. Uma das maneiras de nós vivermos a fé dentro da nossa casa é servindo uns aos outros. Como é difícil, às vezes, o ambiente de família praticar o ato de serviço. Deixa eu contar uma experiência para você. Alguns anos atrás, minha esposa e eu tomamos uma atitude que, de certa forma, nos tirou de uma zona de conforto, mas que produziu resultados fantásticos. Nós estávamos preocupados com o comportamento dos nossos filhos e, a partir do momento que nós começamos a enxergar algumas dificuldades, nós tomamos uma decisão. Na época, nós tínhamos uma funcionária. Essa funcionária era uma pessoa muito querida, uma irmã em Cristo, que nos ajudava com os afazeres de casa, nos ajudava com várias atividades. E o que nós percebemos? Os nossos filhos estavam crescendo e eles não estavam valorizando o processo. Por isso nós tomamos uma decisão. Para ensinar isso para os nossos filhos, nós tomamos a decisão de dispensar essa funcionária e de dividir o serviço de casa entre nós. Na época, os nossos filhos acharam isso meio estranho, mas todos eles, desde o menor até o maior, juntamente com a Grazi e eu, tomamos a responsabilidade de praticar o serviço dentro da nossa casa. Eu me lembro que no início, alguns acharam legal, interessante, mas logo que veio a rotina, a responsabilidade, a obrigação de fazer algumas coisas, a galera já ficou ali meio incomodada. Mas todos os momentos eram oportunidades que nós tínhamos de ensinar esse princípio da vida cristã. Que princípio é esse? Que nós nascemos, o ser servido é muito bom, mas nós nascemos, acima de tudo, para servir uns aos outros. Quando nós fazemos isso, nós estamos praticando a fé, porque a vida cristã é uma vida de servo. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. O reino de Deus é diferente, e viver isso dentro de casa pode promover resultados fantásticos. Como que é dentro da sua casa? A responsabilidade do serviço, a responsabilidade das tarefas que a família tem recai só sobre uma pessoa? Talvez você pense assim, pastor, essa palavra ela não é relevante para mim porque eu tenho uma funcionária que faz todas as atividades e aqui cada um faz aquilo que é da sua obrigação. Legal, interessante, eu acho que isso é algo bom também, mas mesmo nessa circunstância, eu quero desafiá-lo a não abrir mão dessa oportunidade de trazer todos os seus familiares para praticar essa responsabilidade de servir uns aos outros. Mesmo com a funcionária dentro de casa, não deixe os seus filhos, não deixe os seus familiares crescerem sem ter esse compromisso de servir uns aos outros. Talvez coisas simples do dia a dia, como arrumar um quarto, como tirar uma roupa do banheiro e colocar na lavanderia, como limpar o jardim, tirar o lixo, lavar uma louça, organizar a casa, são coisas práticas que quando nós fazemos isso com amor, nós estamos dando um excelente exemplo e ensinando todos os nossos familiares sobre como nós podemos viver a fé cristã de uma maneira prática. É da nossa natureza sermos servidos. Aliás, nós somos estimulados em todos os momentos a isso. Nós desejamos ser servidos. Queremos, almejamos isso. Mas como cristão, o exemplo que nós temos do nosso Mestre, o Filho de Deus que se fez servo, é um testemunho que nós temos, um exemplo a seguir de que na vida, tudo aquilo que nós fazemos, por mais que tenhamos condições de sermos servidos, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de servir. Quando nós fazemos isso, nós estamos honrando a Deus e nós estamos exercendo aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. Jesus disse isso aos seus discípulos: entre vocês não vai ser assim. Vocês não vão liderar cobrando das pessoas que elas sirvam vocês. Vocês vão liderar servindo. Glória a Deus por isso. E quando nós servimos dentro da nossa casa, há pelo menos 4 ações que eu vejo que nós desenvolvemos. Em primeira delas é que, ao servir, nós estamos praticando atos de amor. Às vezes, uma maneira de você demonstrar para o seu familiar que você o ama ou a ama é servindo. O serviço é um ato de amor, é uma linguagem de amor.
Quantas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu trabalhei o dia todo, agora eu cheguei em casa, eu não quero nem saber. E a responsabilidade do lar recai só sobre uma ou duas pessoas. Praticar atos de serviço é você demonstrar amor uns pelos outros, é você valorizar a pessoa. Eu me lembro de uma vez chegar em casa, um dos meus filhos me procuraram e falaram assim, olha, papai, vamos brincar? Vamos fazer alguma coisa diferente? Eu sei que eles estavam com uma expectativa de nós gastarmos um tempo naquele final de dia brincando, estavam esperando o papai chegar em casa. E eu comecei então a organizar alguma coisa para a gente brincar. Quando nós começamos a brincar, eu dei uma olhada ao redor. A minha esposa estava fazendo as atividades da casa sozinha. Naquele momento eu reuni os meus filhos e disse, olha, nós estamos aqui brincando, nos divertindo, mas eu não acho justo a mamãe ficar com toda a tarefa de casa sozinha. Vamos fazer o seguinte, em vez de nós nos divertirmos agora, vamos ajudar a mamãe. Quem sabe nós conseguimos terminar mais cedo e depois até a mamãe pode participar conosco dessa atividade. Os meus filhos entenderam aquilo e cada um foi, se comprometendo a ajudar a mamãe a fazer as atividades do lar. Quando nós fazemos isso, nós estamos praticando atos de amor, nós estamos valorizando uns aos outros. A segunda atitude, quando nós servimos, nós estamos desenvolvendo responsabilidade. Ensinar isso para as crianças é muito importante. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais as pessoas assumem menos responsabilidade. Quando nós desenvolvemos o serviço, cobramos, incentivamos os nossos familiares a servir, nós estamos desenvolvendo essa responsabilidade. Crie filhos responsáveis para vocês, pais. Você que está dentro da tua casa, se comprometa em assumir responsabilidade diante da tua família e incentive uns aos outros a assumir essa responsabilidade. Uma terceira ação que acontece também quando nós estamos praticando o ato do serviço é que nós estamos crescendo no altruísmo. Veja, o que é isso? Nossa natureza ela é egoísta, nós queremos para nós, é o eu no centro de todas as coisas. Mas quando nós servimos, nós estamos crescendo em altruísmo. Nós saímos do trono e colocamos o outro à nossa frente. Em outras palavras, nós estamos servindo, colocando em primeiro lugar a necessidade das pessoas e não a nossa propriamente dita. O altruísmo é o exemplo de Jesus. Jesus nos amou dessa maneira. Praticar serviço é dizer não para o nosso egoísmo e praticarmos o amor, praticarmos aquilo que nós reconhecemos no exemplo de Jesus como uma ação altruísta. E em quarto lugar, quando nós praticamos o serviço, nós estamos também seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus. Eu de vez em quando digo isso, se Jesus que veio para nos servir, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Filho, habitou entre nós numa posição de servo, o meu exemplo não pode ser um exemplo diferente, a não ser um exemplo também de um servo que se coloca à disposição. É nesse momento que eu ensino para os meus filhos isso. Quando nós chegamos num lugar, sempre nós perguntamos, dentro de casa ou às vezes em algum lugar que nós nos reunimos com alguém, o que tem para fazer? Como eu posso contribuir? De que forma eu posso ajudar você? Irmãos, esse é um exemplo que nós estamos dando de fé, porque o cristão, ele não vive uma fé apenas transcendental, ele não vive o reino de Deus fora dessa realidade. O cristão vive a fé em exemplos práticos, em ações que acontecem no nosso dia a dia e dessa maneira nós estamos seguindo o exemplo do nosso Mestre. Como que as coisas estão acontecendo aí dentro da sua casa? Você se compromete em servir a sua família? Você tem ensinado os seus filhos, papai e mamãe, a servir a sua família? Os meus filhos são pequenininhos. Querido, olha, é de pequeno que você planta esse princípio. É de pequeno que você vai incentivando, vai trabalhando no coração dele ou dela para se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo, um servo, trazendo esse aspecto do serviço para dentro do lar. Sabe o que vai acontecer? Quando os nossos filhos crescerem e eles forem viver as vidas deles, construírem as suas famílias, você vai ter plantado um exemplo importantíssimo. Como terapeuta de casal, de vez em quando atendendo nessa ação pastoral casais, eu vejo, esse é um problema na vida de muitos casais. A pessoa casa, quando chega dentro de casa, ela só quer ser servida. E aí relacionamento marido e mulher se torna uma ação egoísta, é como se fosse um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, para ver quem vai ganhar aquela luta, quem vai ganhar aquela guerra. Na verdade não é quem vai ganhar, é quem vai ceder, é quem vai se colocar à disposição, não para ser servido,
mas para servir. Praticar a fé no lar me leva a esse lugar de me colocar como um servo de Jesus Cristo, servindo os meus irmãos, servindo a minha família. E praticando isso, o ambiente vai se tornar um ambiente agradável. Haverá um comprometimento maior entre todos os membros da família. Os resultados serão gloriosos para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Fica a dica para você. Pratique a fé no lar servindo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero lhe pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, desperte o nosso coração para servir a nossa família. Independente da posição que essa pessoa que está orando comigo agora ocupe, se ela é um filho, se ela é um irmão, se ela é um marido, uma esposa, se é um avô, uma avó, Pai, em nome de Jesus, que todos nós, Pai, possamos ter o nosso coração, um coração de servo. Que sejamos pessoas que sirvam as nossas famílias. Tudo isso para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que a Tua graça possa transbordar no nosso coração. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você seja aí alguém, usado por Deus dentro da tua casa, de uma maneira sobrenatural, que o Espírito Santo possa vir sobre você, fazendo de você um servo do Senhor. Você vai honrar e glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana praticando a fé no lar.